Boa noite, Maíra Mendes falando. Arrisquei estar aqui para falar sobre educação, para falar sobre como criar os filhos. Pouco a gente para pensar, será que eu realmente estou educando corretamente meu filho? Será que eu conheço meu filho? Será que eu poderia criá-lo de uma forma em que ele se sentisse mais seguro, em que ele se sentisse mais confiante nele mesmo? Será que eu estou entendendo o que meu filho está passando nesse momento? Se ele está mais ansioso, se ele está mais deprimido, o porquê talvez de uma agressividade ou o porquê talvez de uma queda no desempenho? Será que eu estou conseguindo realmente reagir a isso da melhor forma? Como é que funciona, né, a mente humana? Quando a gente nasce, a gente não sabe quem é a gente não tem mente, tá? A gente tem um cérebro que vai se desenvolvendo muito em termos de funções cognitivas até os 25 anos, 27 anos, né? E aí vai entrando numa maturidade cerebral, mas a gente não nasce sabendo quem a gente é. A gente não nasce sabendo que é o mundo, o que o mundo espera da gente, qual é o nosso valor. E a gente cria essas ideias de quem nós somos e qual o valor que nós temos através da internalização das experiências que a gente tem. E aí a gente vive num mundo hoje com bastante desafios em relação a isso. Nós temos hoje uma sociedade do espetáculo em que a gente precisa aparentar ser felizes, a gente precisa aparentar ter muito, porque é a nossa responsabilidade termos sucesso. É a nossa responsabilidade sermos felizes, porque se a gente não é feliz, alguma coisa tá errado, né? E a gente veicula essa imagem. E muita gente fala, o Instagram, ele só tem parte boa da vida, as pessoas estão lá, né, mostrando só a parte feliz disso, né? Agora, nesse desenvolvimento humano e da mente, quando a criança ela cria, né, essa noção de si, essa consciência de si, ela vai fazer isso sempre entendendo que as situações acontecem a partir dela. Então existe um autocentramento, né, na explicação das coisas, tá? E aí ela vai criando, peraí, então eu tô fazendo isso aqui e eu tô tendo um retorno positivo, quer dizer que isso aqui tá bacana. Eu vou fazer alguma coisa para ter reconhecimento. Se eu tiver reconhecimento, bacana, eu tenho valor. Se eu fizer isso, se eu não tiver reconhecimento, alguma coisa tá errada comigo. E no momento em que a gente vive nessa sociedade do espetáculo, em que todo mundo tá mostrando a parte boa, né, de si, essa criança entra nesse mundo globalizado, nesse mundo tecnológico, nesse mundo superficial e artificial. E aí ela simplesmente se questiona, mas peraí, será que eu sou tão boa quanto a minha coleguinha? Porque a minha coleguinha fez uma dancinha no TikTok e ela teve mais curtidas, ela teve mais seguidores. Será que eu sou tão feliz que nem a outra pessoa ali, que tem uma bolsa nova, que viajou pra Disney e eu não tenho? Eu acho que minha vida não tá legal. Meu pai não tá me amando. Minha mãe não tá me amando. Será que eu realmente sou uma boa estudante? Se o meu coleguinha aqui mostrou todas as coisas boas, né? Todos os louros que ele teve na escola, ele realmente mostrou aqui toda a capacidade dele. Olha o quanto que ele conseguiu e eu não consegui. E aí, inevitavelmente, como todos estão inseridos nessa sociedade, a gente acaba perdendo a noção, a régua. O que a gente precisa fazer? Será que é possível blindar o filho de tudo isso? Porque, gente, quando a criança ela começa a se cobrar em atingir determinado padrão, porque ela entende que ela precisa disso para ser reconhecida, para ter valor, para ela ser boa, o que ela está imaginando que precisa ser, e ela não consegue,
ela simplesmente acaba tendo transtorno mental. E a gente vê o quanto que isso tem abalado cada vez mais crianças. Inclusive, muitas crianças são diagnosticadas com transtorno de déficit de aprendizagem, de déficit de atenção, mas na verdade não é desempenho, é uma questão emocional que faz com que essas crianças tenham um desempenho escolar mais baixo. Por quê? Porque se uma criança acredita que não consegue, e não é só criança, gente, qualquer ser humano, qualquer mente humana, se acredita que não consegue, essa mente vai fazer a profecia autorrealizadora. Ela não vai buscar algo que faça ela sofrer mais. Apesar de ela antecipar o sofrimento não fazendo, né? Ou seja, ela não busca estudar e ela vai ter um desempenho menor. Mas o que acontece com a mente? A mente é que nem um organismo. Se eu vejo um vírus, se eu vejo uma bactéria, eu vou tentar me proteger ao máximo. Eu vou, né, criar aqui um processo com as minhas células imunológicas, né? Eu vou proteger meu organismo. A mente é a mesma coisa. Se eu acredito que eu não vou conseguir, eu não vou estudar, porque eu não quero esse cenário temido que é o fracasso. Isso em toda a fase da vida. E aí, a criança, ela pode estar tendo uma aprendizagem mais deficitária, porque ela pode estar emocionalmente abalada, e esse emocionalmente abalado vai alterar a atenção dela sim, vai alterar a capacidade de concentração, vai gerar, muito provavelmente, uma reação comportamental a emoções negativas como isolamento, como irritabilidade, porque ela não sabe o que fazer com isso e ela vai comunicar de alguma forma. Ela pode regredir na fase, né, do desenvolvimento humano, passar a fazer tolices que ela não fazia mais, porque ela está comunicando algo que ela nem sabe o que é. E aí, muitos pais acabam entendendo que isso é uma coisa errada da criança, e aí acaba aumentando ainda mais o nível de exigência, quando que, na verdade, essas crianças só queriam ser olhadas. Os pais costumam confundir muito. Meu Deus, meu filho está sofrendo emocionalmente, eu não posso dar limite. Não é isso. Não é isso, viu, gente? A criança, assim como nós, e nós temos leis para isso, que balizam o nosso comportamento, que mostram que a gente pode ou não fazer, porque se não fizer, ou se fizer errado, tem consequências, a criança precisa disso também. Agora, não dá para misturar limite, regras com afeto. Isso não dá. E é isso que costuma acontecer. Como é que é ter limites e não botar afeto? Uma coisa é você dar um limite, falar, olha, se você não fizer isso, você não vai ter isso, e realmente você tem que cumprir. Se você prometer, você tem que cumprir. Só que essa criança pode deixar de ter algum benefício, alguma regalia, né? Pode deixar de ter aí algum momento de prazer. Mas isso não pode comprometer a qualidade da relação que você tem com ela. Não pode, né, tirar os momentos de amor de vocês. Ela não pode achar que se ela fez alguma coisa, ela tem menos amor, né? Ela realmente decepcionou vocês. Muitos pais que ficam chateados, é como se, né, acabassem se rebaixando ali com o filho. Ficam chateados com o filho e magoados com o filho, e aí o filho vai pensar, eu não sou suficiente pro meu pai e pra minha mãe. Eu não sou uma pessoa merecedora de afeto, porque eu feri a pessoa que mais amava na minha vida. E aí é um rebuliço, porque a gente acaba, né, falando aí sobre o afeto que essa criança vai ter, né, em relação ao ser dela, em relação a ela e não ao que ela fez. Então, quando a gente mistura limite com afeto, isso cria muito mais ansiedade. A gente pode até desenvolver aí alguns comportamentos, né, que levam, que refletem em sintomas de depressão na criança, ok?
a criança, voltando, ela acaba reagindo às emoções que ela tem, e ela tem essas emoções por crenças que ela criou de forma distorcida por ela ter ali vivido coisas que ela acabou internalizando negativamente, né? Então, a exposição das crianças nas redes sociais, no mundo virtual, tem vantagens e desvantagens. Se a gente for estourar ainda mais, se a gente for falar também dessa sociedade que não é só espetacular, né, em termos de espetáculo, mas também do consumismo, a tolerância à frustração dessa pessoa, dessa criança que acaba tendo tudo, que não tem a experiência da vivência da frustração, que é extremamente importante para o ser humano, acaba explodindo, né, para todas as fases da vida e para todas as esferas da vida. É aquela criança que vai ficar insegura, que não vai entrar em desafios porque ela acha que não vai conseguir. É quando ela tiver uma dificuldadezinha, ela já vai desistir. É quando ela vai ter reações que ela não deveria ter diante de uma situação em que ela se vê, né, ameaçada e vulnerável, porque ela não desenvolveu a capacidade de tolerar o quê? O óbvio da vida, que é a frustração. As emoções negativas, elas são as emoções básicas da nossa mente, e elas precisam ser vividas. Maíra, beleza, mas e aí? O que fazer com isso? Gente, criança quer o quê? Ela quer experiências engrandecedoras. É o cérebro que está crescendo com uma quantidade muito maior de neurônios, né? É um cérebro que está desejante de aprendizagem. Então, aumentem a natureza de aprendizado das experiências. Se vocês forem interagir com videogame, com redes sociais, conversem sobre isso. Se vocês forem fazer compras com a criança, ajude a criança a ter essa noção financeira. Faça com que cada experiência seja desafiadora para ela raciocinar, né? Então, assim, quanto mais tempo uma criança gasta com atividade passiva em que não vai ajudá-la a ter raciocínios, a ter lições de vida, cada vez mais essas crianças elas vão estar menos habilidosas, né, para lidarem com as questões da vida e com a complexidade. Lembrando que inteligência não é nota na escola. Pais não vão mensurar a capacidade, não vão focar só em nota das suas crianças. Foquem na capacidade de adaptação e resolução de problemas. Isso pode ser colocado no dia inteiro para elas. Isso pode ser muito legal. Então, tragam isso para a vida das crianças. Segundo, criança precisa falar sobre emoções. Pai, mãe, se vocês não sabem falar sobre as emoções, se vocês têm medo de falar sobre isso com a criança, medo de ser, não, mas eu vou perder minha autoridade, não, mas se eu ouvir alguma coisa vai me fazer sofrer, meu filho tá nervoso, ansioso, mas se eu souber o que tá acontecendo com eles, isso vai me acabar. Não conversar não quer dizer que as coisas vão ser resolvidas. Então a gente precisa, de fato, abrir canal de comunicação. A gente precisa falar sobre as emoções, gente. Não existe essa coisa, penso, logo existo. É sinto, logo existo. A gente reage comportamentalmente ao que a gente está sentindo. Então a criança, ela pode estar gritando aí pra você com dermatillomania, né, que é essa escoriação na pele, arrancar a pele, uma casquinha, arrancar alguma feridinha, arrancar cravinho e ir até sangrar. Pode estar com tricotilomania, arrancando o cabelo, né, ingerindo. Pode estar com uma alteração no padrão alimentar. Pode estar com uma irritabilidade que não tem sentido. Pode estar com um desempenho acadêmico baixo. Ela está gritando para você, tentando dizer o que sente, que não sabe nem o que sente, mas é isso que ela está fazendo. E aí a gente precisa dar o remedinho certo para isso. Que o remedinho é conversa, é entendimento do que sente, é realmente o que fazer com isso e talvez uma ajuda profissional, né? Então, a gente precisa conversar sobre isso, sobre as emoções.
Outra coisa, criança precisa de exemplo. Não existe você pedir para estudar, pro seu filho e sua filha estudar, se você fica o dia todo na TV, no Instagram, no YouTube. Percebe? Porque eles precisam de exemplo. Então, sejam as melhores versões que vocês puderem ser, porque a criança, ela vai aprender que isso é bacana. Porque ela não pode entender que estudar é um saco. E ela vai entender isso se ela vincular a você precisa estudar, senão você vai levar, né, um castigo, ou essa parte de estudar aqui não é prazerosa, depois você vai ter só o prazer. Não. Ela precisa entender que estudar é super gostoso, que saber de geografia é muito bacana, que a matemática está em absolutamente tudo, que a química está na cozinha, que a física também está na cozinha, está na culinária, que a física pode estar junto com a biologia, né? Ela precisa entender que essas matérias aí, o porquê que elas estão estudando isso. E pai e mãe, essa jornada pode ser uma delícia. Ela não precisa ser ruim para ninguém, né? Então, percebam melhor as suas crianças. Percebam o que elas estão comunicando em relação às emoções. Percebam qual é o tempo de qualidade que você está tendo com a sua criança. Por mais que a sua criança, o seu filho, sua filha esteja dizendo que quer um presente, ele quer o que significa o presente. Ele quer o valor simbólico do presente. O seu filho e a sua filha, muito provavelmente, quer no dinheiro, no presente, a valorização frente ao amiguinho, quer no presente a atenção, né, sua, pode querer o cuidado, porque tá entendendo que o dinheiro é o cuidado. Então perceba o que isso significa e traga várias outras experiências que podem ser equivalentes a isso, né, que o dinheiro e o presente está representando, porque assim essa criança vai desenvolver muito mais inteligência emocional, vai saber, né, como se portar em várias situações, quando ela comunica as emoções e quando ela realmente sente que a vida dela tem uma proteção, tem um alicerce que é seguro, ela também se sente segura. E ela não vai ficar ali na dependência do olhar do outro, não vai ficar na dependência do se eu ganho o presente eu tenho valor, se eu não ganho o presente eu não tenho valor, né? Ela não vai ficar na dependência disso. Ela vai ficar realmente vinculada às pessoas importantes da vida dela. Então, aprendizagem, a criança tá assim sedenta de entendimento, de conhecimento, então aproveite isso. Comunicação das emoções, precisa ter referências boas, ter experiências de qualidade e ela precisa realmente ter limites, ok? Então que a gente possa realmente vincular, ter relações mais abertas, mais verdadeiras uns com os outros e o quanto que a gente pode aprender com essas criaturinhas lindas que tem tanta ingenuidade, espontaneidade no coração. Que a gente também possa despertar as nossas crianças, que algumas, né, estão ainda feridas e que a gente possa entrar em contato com as nossas crianças e também curá-las, porque a gente precisa vivê-las, mas da melhor forma possível. E se tiver que curar, que a gente possa fazer isso e se permitir e até pedir ajuda profissional, ok? Um beijo para todo mundo e até!